Naquele tempo, Jesus, sua região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentar uns instantes. Certo dia, André chega em casa, irmão de Simão, e fala com Jesus, ou fala com Pedro: hoje eu encontrei o Mestre, hoje eu encontrei o Cristo. Então aquelas palavras, aquele testemunho de André ali a Pedro, aquilo mexe com ele. E esse homem então fica perguntando: mas quem é esse homem que ele conheceu, que ele fala com tanto carinho, com tanto afeto? Quem é esse homem? E fica na cabeça de Pedro essa interrogação. Mas depois o próprio André que leva então Pedro para conhecer Jesus. E esse primeiro encontro ele se dá num dia que André chega e apresenta Pedro, coloca os dois em frente, tanto Jesus de lá como Pedro de cá. E Jesus então, olhando para os olhos de Pedro, não olhando somente para os olhos, mas para o coração daquele homem. E a palavra de Deus fala que quando Jesus olha para os olhos de Pedro, dentro dos olhos de Pedro, aquele olhar, ele fita os olhos daquele homem e também o coração. E é naquele momento em que Jesus profetiza quem é Pedro, fala da sua vida hoje, aqui naquele momento, mas como será esse homem depois. E aí ele volta para casa e fica perguntando: mas por que ele falou essas coisas comigo? Por que ele disse aquelas coisas? Será que alguém contou, falou alguma coisa de mim para ele? E fica aí esse questionamento. Depois, quando Jesus encontra esses homens pescando, e aí Jesus faz o convite, esse convite é definitivo. Fala: me seguirei e farei de vós pescador de homens. E ali muda totalmente a vida desse homem. Não quis saber da barca, quem ia ficar, porque, como eu disse ontem lá na São Pedro, Pedro, ele era um comerciante, ele tinha vamos dizer, uma pequena empresa de pescados. Tinha um sócio que trabalhava com ele, mas nesse momento largou barca, largou tudo e seguiu o Senhor. Então colocou à disposição do reino de Deus. E Pedro é aquele que sempre falava, quando Jesus perguntava alguma coisa ao grupo, ele era tirado de querer responder, umas vezes errava, outras vezes acertava, mas sempre respondia. E Jesus o repreendia. Jesus falava muitas vezes com ele, né? Afasta de mim, demônio. Muitas vezes o Senhor até falou isso com ele. Mas esse homem que o Senhor confere a ele, então, o destino desta igreja, a fundação desta igreja. Então, quando Jesus pergunta, agora, voltando ao Evangelho, quem diz os homens lá fora que eu sou? Então a pergunta seria a partir do que as pessoas falam, do que as pessoas acham. Então eles vão descrever o que as pessoas lá de fora falam, quem é Jesus, e o porquê que elas falam isso, e que comparações que façam. Mas Jesus, não querendo saber do que os outros lá pensam, fala: e vocês? E para vocês, quem eu sou? Então nós sabemos que agora é uma pergunta pessoal, diretamente, àqueles que o Senhor sabia que já tinham intimidade com Ele. Aqueles que já estavam em comunhão com o Mestre, aqueles que já tinham uma caminhada junto com o Mestre. E o Senhor pergunta a eles, e talvez neste momento houve um silêncio muito grande, e agora, talvez todos tinham a mesma resposta.
Mas depois desse silêncio, Pedro quebra esse silêncio e fala que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus vivo. E quando há esta revelação da parte de Pedro para Jesus, Jesus vai dizer a ele: não foi a partir do ser humano que você revelaste isso, mas sim foi revelado pelo meu Pai. Então fala que foi Deus que colocou palavras acertadas na boca de Pedro, também no seu coração, para poder revelar que Jesus ali era o Filho de Deus vivo. A identidade do Mestre estava ali agora aberta, para que eles pudessem ver que ali estava o Cristo, ali estava o Filho de Deus. E então Jesus, quando vê essa resposta, quando vê que Pedro respondeu segundo a revelação de Deus, é aí que o Senhor também dá a ele o poder sobre essa igreja, dá chaves. Chaves significa ligação. Esse homem que vai ter o poder de ligar os homens a Deus ou desligar, dá a ele esse poder. Então aí nós vamos entendendo o que a instituição Igreja Católica Apostólica Romana acabava de ser fundada numa pessoa, num homem frágil, um homem pecador, um homem que não tinha conhecimento nenhum, mas Deus preparou o coração e a mente desse homem para poder conduzir a sua igreja. Imaginemos a responsabilidade que seria no início. Tudo no início é difícil, e esse homem sem conhecimento humano nenhum, ele vai e assume então essa missão que o Senhor dá de fundar a sua igreja. Então aí nós falamos um pouco de Pedro, mas não podemos esquecer hoje de São Paulo. Ali já vamos ver que era diferente de Pedro, homem que tinha patente no exército romano, tinha conhecimento, tinha formação, mas é isso que Jesus o chama, mas faz ele voltar lá embaixo, vai lá nas suas fraquezas, nas suas ruínas, e de lá que cria esse homem novo que agora vai servir ao Senhor. Deus sabia do coração daquele que estava ali. Jesus sabia da profundidade ali do interior desse homem, mas Jesus o chama. No primeiro instante havia assim uma desconfiança, mas como que pode? Esse homem matava os cristãos, esse homem perseguia os cristãos, como que agora ele está pregando em nome de Cristo? Como que ele está ensinando em nome de Cristo? A esse homem Jesus também dá uma missão muito grande, porque a instituição já estava fundada e precisava alguém levar à frente agora a parte missionária desta igreja. É aí que parece Paulo como aquele que mais viajou, como missionário que mais viajou. Quando nós pensamos no início da evangelização, que a gente vê lá nas cartas, esse homem estava ali, estava cá, estava nas ilhas de Malta, estava nas ilhas de Chipre, esse homem andava para lá e para cá, ensinando, ali levando a evangelização, porque a igreja estava fundada, mas precisava essa igreja levar a ser feita, essa igreja ser reconhecida, precisava que a mensagem do Senhor pudesse ser difundida. Então ali está Paulo. Quando nós paramos hoje para celebrar a festa de São Pedro e São Paulo, nós vamos agradecer ao Senhor por tanta graça que o Senhor derramou sobre nós, de ver, hoje nós estamos aqui meditando essa palavra, estamos na igreja, recebendo a graça de Deus, mas alguém veio antes, alguém preparou tudo isso. Por isso que a nossa gratidão hoje a São Pedro e São Paulo, ela precisa brotar do nosso coração. Eles receberam a missão e levaram à frente. E nós hoje recebemos essa mesma missão do Senhor e precisamos também levar à frente. Aí quando nós pensamos, mas como foi o fim desses homens? Um foi crucificado na cruz e depois disse aos que o crucificaram: eu não mereço, não sou digno de morrer como meu Senhor. E aí crucificaram, pegaram essa cruz, viraram de cabeça para baixo, colocaram fogo. Aí foi o fim último de Pedro. E quando nós olhamos Paulo que foi decapitado lá em Roma, e lá na sua decapitação, depois que joga a sua cabeça, e ali diz que onde que essa cabeça pula, onde é que ela pula, 1, 2, 3 vezes, ali nesse lugar tem as 3 fontes de água, onde nasceram, onde a cabeça de São Paulo, então foi ali, ela foi clicada, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então esses homens morreram pelo Evangelho, pela sua adoção a Jesus Cristo, por responder sim a Deus, doaram as suas vidas. Então, quando a gente vê a pergunta de Jesus a Pedro, ao grupo, é uma pergunta que hoje pode ser direcionada a mim e a você. Talvez essa pergunta, quando é direcionada a nós que estamos hoje nessa caminhada,
Talvez não seja dos momentos melhores que nós possamos responder ao Senhor, quem é Ele para nós, mas talvez seja no momento de uma crise, quem sabe crise seja ela como for, e o Senhor pergunta, meu irmão, minha irmã, quem sou eu para ti? E a partir do momento em que nós paramos para responder quem é Ele, qual o significado que Ele tem para as nossas vidas, aí a gente vê que nós já temos uma resposta que nós tanto precisávamos. Estava naquele embaralhado de coisas, cabeça sem pensar, sem saber o que fazer, e quando nós respondemos quem é Ele para nós, é aí que vem a resposta. Vem a resposta de Deus, e nós vamos se sentindo tão seguros, que aí nós vamos dizer a Ele, Ele significa muito para cada um de nós. Lá está o nosso porto seguro. Então a pergunta Jesus vai fazer também a mim e a você, quantas e muitas vezes? E a resposta, ela precisa não estar somente na ponta da nossa língua, mas sim em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.